Galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e criador do protocolo de análise psicocomportamental da linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal que tem o maior índice de acerto em análise, sim! E se você quer aprender o que eu faço, é muito simples. De tempos em tempos, nós disponibilizamos cursos, semanas, eventos, lives gratuitas que vão ensinar você a fazer tudo isso que eu faço, ou então aspectos que compreendem a linguagem silenciosa, assim como vai acontecer agora no dia 19 de junho. Se você não se cadastrou ainda, é muito importante, é um evento totalmente gratuito, online e secreto. Não vai passar no YouTube, não vai passar no Instagram e não vai ficar gravado. É muito importante que você se cadastre para você ter contato com esse evento. Fracasso e sucesso, as escolhas inconscientes, inconsequentes que determinam o nosso futuro, que determinam o nosso destino, ou seja, coisas que nós fizemos no passado, muitas vezes de forma silenciosa, e agora reflete no nosso sucesso ou no nosso fracasso. Então eu te convido, cadastre-se em nãomintapramim.com.br. Beleza? Dito isso, vamos analisar quem? Antes de mais nada, com total respeito, as pessoas que me pediram para fazer a análise dessa mãe do Thiago Rocha, menino de 2 anos, que desapareceu lá em Londrina, num parque ali desativado, que é uma usina desativada, creio eu, não sei. Mas enfim, é um parque grande, onde tem quedas d'água e tal, e ele está desativado. E na versão da mãe e do padrasto, eles foram lá passar 1h30 fumando narguile, tomando uns bragadá e tudo mais. E quando eles vão embora, não percebem que o menino não está dentro do carro. Dizem que eles colocam o menino dentro do carro. E aí, quando eles já estão chegando perto de casa, que eles dão uma olhadinha para trás, opa, cadê a criança? A criança não estava lá. Eles voltam pro parque e aí começam as buscas. E aí chamam os bombeiros, a polícia e tudo mais, para que as investigações comecem a serem feitas e também as buscas, né? Porque quando some uma pessoa, como é que sumiu essa pessoa? Foi por conta de negligência? Foi por conta que fizeram algum mal para esse menino? Ele foi raptado? Foi esquecido? Como é que foi? Foi simplesmente o acaso? O menino por si só sai do carro e acaba ali, é um lugar extremamente perigoso, com muitos barrancos, até para adulto. Imagina para uma criança de 2 anos que não tem noção nenhuma de espaço e profundidade e essas coisas todas. E era noite também. Eles estavam indo lá finalzinho do dia. Quando eles foram embora já eram 7 horas, 7h20, então já estava escuro. Então para você cair ali e realmente se perder na mata ou cair no rio ali, no Ribeirão, é muito simples. Só que as pessoas começaram a questionar a reação da mãe, questionar os relatos ali de como tudo aconteceu e realmente me chamou a atenção. Então, antes de mais nada, a gente vai fazer uma análise. Para quem é novo no canal, aqui não é uma análise de julgamento ou querer colocar as pessoas na fogueira ou, como o pessoal diz, passar pano, cancelar, absolver. Não é isso. Aqui nós vamos fazer justamente um estudo usando situações reais, porque isso é o mais importante. Porque situações controladas, a gente acaba tendo várias contaminações. Aqui é aprender na prática a linguagem silenciosa com situações reais para que a gente consiga perceber mais comunicação além das palavras. Então, se você veio aqui esperando, essa análise é contra a favor a mãe, você vai julgar essa pessoa, esquece que não é aqui, vai para outro canal, porque aqui nós vamos utilizar esse material como pano de fundo para a gente estudar essa comunicação silenciosa. Por isso, eu peço que todos vocês, até nos comentários aqui, tenham respeito pela família, tenham respeito por esse garotinho que sumiu, tenham respeito pelas coisas que vão por vir a acontecer, porque isso faz parte da polícia. O que a gente pode fazer aqui é levantar se há incongruências, se há congruência, se existe ali algo que a gente pode identificar como eu investigaria mais essa parte, ou então tem alguma coisa aqui que não está bem esclarecida, e aí é caso de polícia, de investigação. Eu ouvi até dizer que tinha gente já em Londrina dizendo que queria pegar eles de pau, queriam linchar. Cara, que mundo é esse, né? Que mundo
Que mundo é esse? Mesmo que, vamos supor que uma das hipóteses tenha sido mais do que negligência, né, algo doloso ali, né, com vontade, não é a população que vai resolver. A polícia serve para isso. E fim de papo. Beleza? Então vocês entenderam, né? Isso foi no sábado, ela estava de folga, eles vão curtir o finalzinho do dia, o menino, segundo ela, estava junto com eles ficam lá 1h30, 2 horas, quando eles fazem uma fogueira, fumam um narguilé, tomam uns negocinho lá, e aí quando eles vão embora, não percebem que o menino não está dentro do carro, e aí, ao chegar perto de casa, percebem e voltam para fazer as buscas no meio da noite, no meio da escuridão. Então, o primeiro ponto antes... Bom, quer que eu dê já o veredito da análise? Existem algumas incongruências, algumas clássicas, inclusive, de quem estuda a linguagem silenciosa, e parece muito que teve algum tipo de negligência. E a história toda não é exatamente essa que ela conta. Tem alguma coisa aí que ela ainda não contou. Ela não verbalizou tudo do que aconteceu nesse dia aí, que acho que foi sábado passado. Então, vamos pro Taca Ali Play e a gente volta com a análise. Chegando aqui, pessoal, como nós vamos utilizar material que não é nativo do YouTube, ou seja, vem de televisão, muito provavelmente a gente vai ter que distorcer, afastar, colocar uma marca d'água e tudo mais para que a gente possa subir esse material no YouTube, beleza? E outra coisa, beba água, beba muita água. E se você quer continuar recebendo esse tipo de material, lembre-se de fazer os 4 passos. Primeiro, perceba se você realmente está inscrito no canal. Muita gente acredita que está inscrito e não está. Depois, habilitar as notificações. Somente isso não basta mais. Você tem que se engajar no canal. Como é que é isso? Então, além de apertar o sininho, você tem que dar o joinha, dar o like nesse vídeo e comentar alguma coisa. Criando esse engajamento, aí sim o YouTube vai priorizar os novos envios para você. Não adianta só se inscrever no canal e apertar as notificações. Precisa comentar e também dar o like, beleza? Outra coisa que é importante, vou baixar a rotação para ficar mais fácil da gente analisar e você perceber as nuances. Eu vou pegar 2 momentos, um que ela está lá, creio eu que é no mesmo dia ou mais tardar o dia seguinte, eu acredito que é no mesmo dia, porque ela tá até com, sabe aquele negócio quando faz aquele negocinho olhinho de gato assim, ela tá maquiada ainda, e depois quando ela já tá mais desesperada, por conta até da reação pública. Vamos lá, taca ali play! Lembre-se, a rotação está mais baixa, porque sempre vem uns desavisados e fala assim, ela estava bêbada? Vamos lá. Meu filho só tem 2 anos. Vocês entenderam que aqui ela já repete 2 vezes. Meu filho, meu filho. Isso é clássico de quem está muito nervoso em fazer uma declaração. Muitas vezes repete as palavras mais de uma vez. Ela já começa isso. Meu filho, porque há um diálogo interno tão grande acontecendo sobre o que vai falar, o que o outro está pensando, o que eu estou passando, o que aconteceu, o que eu vou contar, que às vezes dá esses loopings de você repetir palavras. Vamos lá. Ele não entende nada, gente. Ele é criança. E aí começa a falar alguns assuntos circunstanciais, né? Ele não entende nada, ele é criança. Assim, qual que é a relevância disso para ela contar o que aconteceu de fato? Pode ser uma confusão mental? Pode ser que ela esteja nervosa? Pode, mas tem muitas bandeiras vermelhas que me assustam aqui. Você vê que ela tá ali com como é que chama? É lápis isso, né? Mulherada, escreve aí. Ela puxa aqui, faz o gatinho, então provavelmente deve ser no mesmo dia. Porque no dia seguinte ela vai ficar se preocupando em puxar o gatinho, né, com o filho sumido. Então provavelmente deve ser no mesmo dia, na hora ali. Não fala, mas ele escuta bem. Meu medo é que aconteça alguma coisa com ele. Deus me livre e guarde, gente. Tipo, o meu medo é acontecer alguma coisa com ele. Então, vamos lá. Esse é um ponto que as pessoas questionaram demais, né? A negligência de ir naquele parque, por quê? Porque ele é muito, mas muito perigoso. Até para um adulto, quiçá para uma criança. Por quê? Porque não tem barreiras físicas entre você e o ribeirão ali. De repente, até numa besteira ali, você pode cair. Na escuridão é pior ainda. E para uma criança de 2 anos, seria muito mais perigoso. A gente só veio aqui pra curtir a minha folga de hoje, só isso. Então, isso que é interessante. A gente só veio aqui para curtir a nossa folga de hoje. Por que essa justificação? Por que essa justificativa? Né? Esse não que ela está fazendo, lembre-se que pode ser uma negativa de tudo que ela está dizendo? Pode. Né? O inconsciente falando não. Mas o não, se você decorar o livrinho, você vai falar, olha, tem um não aí. Mas pode ser em números, pode ser até a negação do que aconteceu. Então, a gente tem que ignorar esse não, porque tem muitas possibilidades para esse não. Então, como tem muitas possibilidades, esquece, porque não tem como definir.
Tá vendo? Eu sinto muito mais que é um não de negação, porque quando ela fecha os olhos de forma mais contundente, negação do que aconteceu, no geral, do que de repente ela tá contando. Vamos lá. A gente nem veio pra ficar muito tempo. Só pra ficar Aí vergonha, incapacidade, né? Tipo assim, será que eles passaram aqui, ó? Será que eles fizeram algo mais do que era para ser feito? Será que demorou mais tempo? Será que o menino já ficou trancado o tempo inteiro no carro? Será que eles acreditavam que o menino estava o tempo todo trancado no carro? Será que esse menino realmente ele adentrou junto com eles lá nesse lugar? Né? Porque será que eles já vieram de alguma outra situação? Será que eles foram fazer uma outra coisa lá e que o menino não podia ficar perto? Então ele já ficou direto lá no carro e por algum motivo esse menino saiu do carro e quando eles voltam, como eles não tiraram na cabeça deles, tipo, ele já está aqui, né? Ele continua aqui e eles só foram perceber quando chegaram de fato onde deveriam olhar e tirar e por conta de 1000 coisas que eles fizeram, porque eles beberam, fumaram narguile e ela frisa, só narguile, só narguile. Vamos lá. pra ficar 1h30. Pra gente poder curtir tudo. E acontece isso. E aí se toca, porque sabe que pode ter sido algum reflexo, algum resultado de alguma coisa que eles fizeram, que eles cometeram. E aí vem esse nervosismo, ela vai se tocar mais uma vez em momentos contundentes. Você vê, até vem assim, e tipo, cara, é uma autonegação. Você vê que esse não é direto quando ela tá contando a história, é uma autonegação. Eram pra fazer um piquenique. Já mete a língua pra fora. Família, é isso? Não, piquenique, a gente... Olha que interessante. Aí é um hiato de emoção. Vocês vieram fazer um piquenique. Não é um piquenique. Aí a voz muda, né? Eu até deixei agora no tempo normal, que não vou precisar deixar mais baixo. A gente gosta do lugar, sabe? Até pra você... A gente gosta do lugar, sabe? O local é tranquilo, a gente consegue conversar, ouvir música, sem igreja, sabe? Você tá entendendo que agora é tipo assim, por que escolhemos aqui? É quase que acabou, esqueci que meu filho sumiu. E agora eu tô justificando por que eu vim pro parque. Não, o parque é muito legal, divertido, pô, aqui a gente fica sossegado, ouve um som, fuma um narguilé, toma uns corote e tal, não sei o quê. Há um hiato muito grande e sempre um olhar pro interlocutor ali para ver se o que eu tô dizendo tá sendo compreendido, né? Você tá entendendo o que eu tô falando? Você compreende, você aceita. E a gente veio, De novo, incapacidade e vergonha. a gente montou uma fogueira ali, pra gente poder acender os carros aqui. Tá vendo? Assuntos satélites. Aí a gente acendeu. Cara, o assunto principal é o menino. O assunto principal... Ele sumiu. Em que momento que ele sumiu? Como que ele sumiu? E eu quero meu filho, porra. Eu quero meu filho. Cara, meu filho sumiu. Onde é que ele tá? Eu ia estar nesse momento... Quer dizer, de novo, qual que é a normalidade? Você tá dando entrevista ou você... Cara, sua cabeça tá focada em onde ele tá, possibilidades, cobrar os bombeiros, os policiais, vamos pensar, vamos fazer, vamos buscar, eu vou buscar, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo eu vou dedicar o meu tempo de vida pra buscar, eu quero saber onde ele tá. Não, sabe o que é? A gente vem aqui porque é um lugar bacana, um lugar legal, tranquilo, a gente pode ouvir uma música, tal, descolada, e não sei o que, e a gente acendeu a fogueirinha ali pra fumar um narguile. Não casa, cara, não casa. Vamos lá. É uma coisa que Olha, a única coisa que a gente fuma é narguile. Né? A única coisa que a gente fuma é narguile. Alguém perguntou se você fuma alguma outra coisa? E já mete uns ombros também, um shirk aqui do lado. Mais nada, só isso. Aí a gente veio pra estar conversando e tal, e meu filho tava o tempo inteiro no meu colo, o tempo inteiro. De novo, o tempo inteiro no meu colo. O tempo inteiro. Repetir 2 vezes a situação para que cole. Será que realmente estava o tempo inteiro no colo? Isso começa a dar algum tipo de explicação do que pode ter acontecido. Não, eu deveria ter sido uma coisa pra cá. Olha, a hora que chegou pra gente você ir trabalhar, aí a voz vem numa placidade, assim, super plácido, que tipo, existe placidade ou placitude, sei lá, de modo plácido, né? Olha, aí eu falei, olha, vamos embora, porque é 19h17, 7h17 ou 7h20. Você tá entendendo? São detalhes, satélites que incomodam. Ó, depois toca o nariz. 7h17, 7h20. Olha, 7h17, 7h20, a voz volta, né, super plácida. Pegando, falei, vou colocar o carro dele pra gente poder guardar as coisas. De modo direto, olhando ali pro interlocutor. Tá. Coloquei meu filho no cara, incapacidade, compreensão. Falei assim, não, você fecha a porta do motorista? Que detalhe é esse? Ainda mete a lingona pra você. Fecha a porta do motorista. Fecha os olhos de forma mais contundente. Eu não teve esse diálogo, cara. E ainda faz, né, mecanicamente um movimento em primeira pessoa.
Então a história tava toda em terceira pessoa. Chegamos aqui, fizemos a fogueira ali e tal, não sei o quê. Agora, olha, e fecha a porta. Você abre aí, super controle, um controle total, né? Para que o menino não saia do carro. E o carro, vou pedir para ela e depois colocar aqui, é um Uno, 2 portas, com um baita de uma caixa de som atrás, não cabia nada no porta-mala. Então, toda vez que eles fossem colocar alguma coisa, parece que, primeiro, se eles forem colocar no porta-mala, daria para ver a cabecinha do moleque ali, ô, e aí, fulano, tá aí? Tá. E se eles forem colocar alguma coisa nas portas, de novo, é até uma visão periférica, ainda mais mãe, né? Então, são coisas que não estão casando, a narrativa não tá casando, as emoções não estão casando. E aí, tipo, e essa negação extrema, constante de que, tipo, eu acho que não é bem isso que aconteceu. Você entendeu? Muitas bandeiras vermelhas. Muitas bandeiras vermelhas. E, cara, mas poderia ser um congelamento, poderia ser um estresse pós-traumático ali, poderia ser entrou em choque. Não é esse tipo. Quando você entra em choque, é choque, meu. Você trava nessas coisas de, cara, meu filho pode ter morrido, tido sequestrado, pode estar na floresta sozinho. Seria uma outra... né? O catatônico ali é outro. Agora, esses detalhes, meio que se protegendo, ela tá contando a história já com uma narrativa de proteção. Olha, eu não tive culpa. Nós não tivemos culpa. Essa tá sendo a maior preocupação nessa história. E nessa última entrevista, alguns pontos também me chamaram a atenção. Então vamos à análise dessa última entrevista que a Letícia, a mãe do Thiago, deu, muito provavelmente ao lado do irmão. Eu creio que esse rapaz é o irmão. Eu não encontrei nenhum pronunciamento, nenhuma entrevista com o namorado, que estava ali na hora com ela, lá na barragem, lá no parque, enfim. Vamos lá. É um lugar tranquilo, é aberto, você consegue ouvir música, consegue fazer piquenique com a família durante o dia, assa churrasco, muita gente vai lá no final de semana assar churrasco. A gente já foi fazer churrasco lá. Pois é. De novo, ela tá trazendo elementos circunstanciais, meio que... Parece que ela está querendo justificar justamente essa negligência que pode ter acontecido. Como estava muito escuro, já era final do dia. Será que esse menino sumiu lá dentro do parque? De novo, parece que esse lance do menino estar acompanhado com ela o tempo inteiro, que eles ficaram lá, é que talvez está faltando uma informação mais concreta sobre isso. Eu tô achando que eles acreditavam que o menino estava ali no carro e que ele estava dormindo. E por conta disso, eles nem prestaram atenção no garoto. E o garoto em algum momento some. Será que ele sumiu lá no parque? Eles pararam em vários lugares. Não se sabe ao certo se os dois desceram do carro, se só um desceu do carro. Será que esse menino desceu do carro em outra situação, não lá? Por isso que os bombeiros não encontram, né, o Thiago. É complicado. Só que tem outros pontos que me chamaram a atenção. Então, quando ela começa a trazer esses elementos, que a gente fala que são assuntos satélites, para justificar, mesmo que, sei lá, que o moleque tenha saído, não teria problema, mas estava muito escuro, porque já era final de dia, início da noite. Eles foram beber, foram fumar, enfim, foram namorar, ficar ali os dois juntos, sozinhos e tal. Muita coisa pode ter acontecido sem a percepção deles. Por isso que eu acho que ela começa a criar essa situação, até para dizer, talvez até de forma consciente ou não, se afastar desse ponto que pode ter sido por conta deles dois que o menino tenha sumido. E não somente por conta de um menino ser arteiro, do menino ser hiperativo e tudo mais, mas por conta realmente de acreditar que o moleque estava ali dormindo, ou estava seguro, enfim. E ele em algum momento pode ter acordado, em algum momento ele pode ter saído ali do carro e ninguém percebeu. E em qual momento isso ter acontecido? Que é outra coisa que talvez ninguém saiba também. Vamos lá. É um lugar aberto, é tranquilo. Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer com meu filho. Sábado você foi lá com o namorado, o que vocês fizeram lá? Muita gente comenta que não sai lágrimas, né? Que ela se emociona e tal, mas não sai lágrimas. Algumas pessoas, e realmente isso é um fato que chama atenção, né? Você vê que não sai lágrimas, mas tem muitas pessoas que, em vez de sair lágrima pra fora, sai pra dentro do nariz, sai pra dentro da cavidade ali, que vai pra boca e tal. Mas algumas pessoas notaram isso. A gente tem que notar. Realmente, sai lágrimas? Parece que não. Vamos ver até o final da entrevista. E quanto tempo vocês ficaram no local? A gente saiu de casa em torno de umas 5h40, depois que meu irmão saiu com a minha mãe. Já era quase 6 horas. A gente chegou lá. Tá vendo? Quando começa a falar de horários, quando começa a falar sobre o caminho até lá, muito toque,
embargo, chegou até tossir. Umas 6 horas. Antes disso, a gente foi no mercado, comprar as coisas pra gente poder levar. Foi no mercado. E aí? Será que em qual momento esse menino some? A gente passou na conveniência pra comprar o fósforo, a gente pegou um pedaço de madeira pra poder esquentar, pra Pegou madeira onde? coisar o fogo pra poder colocar o carvão no narguilé, e a gente tava lá. O objetivo era fazer um piquenique? O que vocês fizeram no bar? Não, o objetivo não era um piquenique, era só curtir a minha folga e até 1 hora, mais ou menos, porque ele trabalha, gente. Me incomoda um pouco esse olhar fixo ao contar a história, ao contar a cronologia, né? Que é também um dos aspectos onde a pessoa quer saber qual o feedback, ou seja, qual que é a resposta do meu interlocutor quando eu estou contando essa cronologia, essa parte, né? Vamos lá. A gente queria trabalhar esse dia. Esses pontos que para mim, tipo assim, por quê? Mas ele ia trabalhar, o que isso é relevante? Eu tinha colocado o Thiago dentro do carro, porque o Thiago é muito inteligente, muito esperto. Meu irmão, ele mesmo pode falar pra vocês, pra gente poder arrumar as coisas, pra gente poder colocar, acender a fogueira, acender o narguilé, tudo. O Thiago começou a chorar. Eu peguei e falei assim, eu vou colocar o Thiago aqui comigo no colo, porque ele não vai querer ficar sozinho. Tá entendendo? Fecha a boca de forma mais contundente, muda o pitch de voz. Será que ele ficou de fato ali no colo dela ou ele ficou acreditando-se que estava dentro do carro, né? Dormindo, no caso. Porque a gente tá vendo o carro tá aqui na nossa frente. De novo, psicogeográfico, começa nesses pontos que são mais cruciais, em vez de ser a narrativa aqui, agora é criando o psicogeográfico. Tô cuidando do Thiago, peguei o Thiago, coloquei no colo, a gente começou a conversar, a gente bebeu, sim, o que a gente consumiu tá lá no parque. Tá vendo? O que a gente consumiu tá lá no parque, embarga a voz, trava, fecha os olhos de forma contundente. O Thiago ficou o tempo todo no meu colo. O único momento que teve descuido foi na hora que a gente colocou o Thiago lá atrás. Muda o pitch de voz, muda o pitch de voz, tristeza. É nesses pontos que eu acho que talvez a história não foi exatamente do jeito que ela tá contando. Foi na hora de ir embora já. Foi na hora de ir embora já. Aí repete a pergunta, foi na hora de ir embora, aí que vem a tristeza. É nesse ponto que a história, o jeito que ela conta, não tá congruente. A história parece que não foi exatamente assim. Agora, E aí ela se culpa, você vê que agora cai a ficha, vem um choro. Eu fui no parque também, eu vi que tinham 3 garrafas. E não sai lágrima, né? Mas como eu disse, algumas pessoas a lágrima, ela vai pra dentro do nariz, boca e não sai aqui. Mas é uma coisa que a gente tem que destacar. Foram só essas 3 Foram só essas 3 que a gente consumiu, a gente nunca bebeu pra ficar alcoolizado. O meu irmão mesmo pode provar. O David nunca fez nada pra ficar alcoolizado. A gente sempre curtiu desse jeito, a gente sempre bebeu uma narguilé, mas nada pra ficar ruim, pra ficar como as outras pessoas estão falando por aí. Vem uma negação direta, né? Tipo, direto. De novo. É como eu falo, em momentos é congruente, em outros momentos não. Que é tipo assim, a gente nunca fez isso, aí é normal. Agora, quando você está contando uma história sem o porquê ficar falando não e fica fazendo esse não aqui, sem ser em números ou vários, porque isso aqui pode ser, tinha isso, tinha aquilo, ou foi muito frio, a gente normalmente faz esse movimento. Então, não é porque está fazendo assim, porque é uma negação. Depende, de novo, não decore o livrinho, você tem que ver o contexto. A sua suspeita. Gente, o que me incomoda um pouco é esses hiatos. Assim, eu tô triste, agora eu não tô mais. Agora eu tô triste, agora eu não tô mais. Passou vários dias, isso foi há pouco tempo, acho que foi ontem que essa entrevista aconteceu, antes de ontem. Eu não sei. Tem uma alternância muito grande, cara. Vamos seguir. De trás, ele estava na cadeirinha. Não, a gente tinha armado a cadeirinha pra ir com ele, só que a gente não armou a cadeirinha pra voltar com ele. O Thiago é muito inteligente. Qualquer espaço o Thiago poderia ter saído. Então o que eu falo é que o meu descuido não foi ter olhado pra trás. Porque por mais na hora que a gente foi pegar a mangueira... Aqui ela já começa até a assumir um pouco o descuido, né? Que nas outras entrevistas a gente não tinha isso. O Thiago pode ter passado, mas... Por isso que eu falo, não teve um contato visual, cara. É muito doido isso, né? Mas como tava escuro, a gente não viu. A gente não prestou atenção, que a gente... Você tá entendendo? Como assim tava comigo, mas eu não olhei pra trás pra saber se tava tudo bem? Se ele tava comigo. Se ele tava comigo, eu coloquei ele lá, ele tava lá. Mas ele saiu nesse exato momento que o outro rapaz abriu a porta, ele escapuliu sem o cara ver, porque ele foi pegar a mangueira do narguilé e o moleque, o The Flash, tipo, ele sai... E sai correndo pra mata. É esse ponto que não casa, entendeu, na história. Quer dizer, o que não casa é essa chegada no parque e toda essa narrativa que o moleque sempre esteve junto com ela, entendeu? A ação tava ligada. Você imaginava que ele estava dentro do carro? Eu imaginava, por isso que eu não olhei pra trás. Quando a gente chegou lá na PEL, eu falei assim, o Thiago capotou. Certeza que o Thiago dormiu. Você tá entendendo, cara?
E é interessante que não sai lágrima, né, cara? Mas, de novo, a gente tem que constatar esse elemento. Mas tem muitas pessoas que têm essa situação. A pessoa chora sem derramar lágrima. Não é coisas do outro mundo. Parece que é nesse ponto, como diz ela, que eles têm a consciência que o menino não estava lá. Mas tem tantas pontas soltas também nessa história que a polícia vai trazer. Mas assim, Ricardo, tem pontas soltas? Tem. Dá para acreditar nessa história do jeito que está sendo contada? Não, não dá para acreditar. Tem muitas pontas soltas, tem muitos assuntos satélites, está preenchido com muitas coisas desnecessárias. Vai ter um afastamento verbal daqui a pouco, que me incomodou bastante. Então, são vários elementos que fazem com que a gente fale assim, ó. Por exemplo, olha que interessante, por isso que a linguagem silenciosa é interessante. Se fosse uma negociação, eu quero mais documentação, eu quero mais depoimentos, eu quero mais que você me comprove isso que você está me dizendo. Ah, é um elemento numa anamnese médica? Poxa, eu vou pedir mais comprovações, eu vou exames laboratoriais e tal. É um delegado? Cara, eu vou fazer mais diligências. Eu vou trazer mais confronto, eu vou fazer mais análises, eu vou trazer mais materialidade para conseguir congruir que isso foi dessa maneira, nessa cronologia. Porque do jeito que tá muito estranho, tá muito raso. E a gente consegue perceber isso com a linguagem silenciosa. Vamos lá. Liguei pra David, vamos correr atrás do Thiago. Quando você percebeu que ele não estava no carro, vocês voltaram rapidamente. Sim, tá nas câmeras, pode. Ó, aí já rolou uma lágrima aqui, ó. Sacou? Lá, a gente voltou correndo, quebrando Ó, lágrimas. a bola toda. A gente chegou lá gritando, Thiago, nada. A gente até escutou um chorinho de bebê. Que pode até não ter escutado também, né? Na esperança de querer. Eu não sei se a gente querendo achar rápido, foi na nossa cabeça, mas a gente escutou o chorinho do bebê. Aqui você vê ruborização, o lacrimejar já começa a aparecer, já começa a cair lágrimas, por isso que eu falo, não decore o livrinho. A gente tentou ligar pra polícia. Você vê até dentro, né, a coriza aqui, você vê as lágrimas aqui no nariz. Mas lá, um lugar que não tem área assim pro celular, a gente consegue interligar, falar, ouvir colega. Isso que eu não entendo, cara. Ela tem uma alternância de emoção. Tipo, tô falando do filho, daqui a pouco, mas lá o celular... Pra gente. Mas sempre cai. O sinal lá é muito ruim, sempre cai. Aí- Cai. E como que tá sendo pra você esse momento, assim? Aí o repórter... Pô, o cara quer enfiar o dedo na ferida pra... E aí, você está sentindo falta? Eu queria que você falasse um pouco da sua relação com o Thiaguinho, de mãe. A Babá disse que você é uma mãe muito carinhosa, afetiva. O que você pode falar? Eu amo meu filho, gente. Meu filho é tudo pra mim, sabe? Foi muito difícil a minha gravidez com o Thiago. A minha família inteira sabe quanto eu sofri. Eu não esperava. Você vê que ela tem essa mania de ficar assim direto, né? O Thiago foi uma bênção na minha vida, sabe? O Thiago, ele é um amor na minha vida. Ele é um amor na minha vida. Eu teria que ver outros padrões dela. Me incomoda um pouco isso, dela contar e sempre fazer essa negativa. É um padrão único dela? Pode ser. Normalmente, quando a gente encontra isso em pessoas que não têm esse padrão de ficar fazendo assim, o que traz as estatísticas? Que a pessoa, ela tá contando uma história, mas o inconsciente dela dizendo, tá, não é bem assim, não foi bem assim e tal, entendeu? Tem que levantar uma bandeira no mínimo amarela aqui. Eu vi, gente. Como tá a saudade nesse momento? Porra, como tá a saudade, né? Esse ponto aqui eu vou trazer para vocês porque é o seguinte, parece que o carro que foi apreendido é esse aqui e ele não tem milha. E o carro que volta, realmente, aí tem que ver, galera que manja de vídeo, parece que tem aqui quatro faróis aqui, mas isso aqui pode ser, eu não sei, não tem uma milha desse tamanho, não existe milha desse tamanho. Isso aqui pode ser uma duplicação por conta da neblina, alguma coisa assim, por causa do ângulo. Uma galera começou, mas aqui pode ter um milha, mas porra, um milha desse tamanho, pegando tudo isso daqui, isso aqui tá mais parecendo um espelhamento do farol do que qualquer outra coisa, né? E a galera já começou a falar, aqui não tem milha, aqui tem. Então, galera que manja aí de captação nesse sentido aí, eu não consigo imaginar que não fosse o mesmo carro, entendeu? Até porque não existe um milha desse tamanho. Mas é o facho de luz. Não, o facho de luz é outra história. Pode ver que o farol, ó, quando ele pega justamente toda a parte que tá batendo na parte plástica ali. Não sei explicar a mistura de medo, angústia, solidão. A única coisa que eu quero, gente, é pegar o Thiago, colocar no colo, amamentar ele como eu sempre fiz. Sempre amamentar o Thiago, nunca tirei o Thiago do peito, nunca. Que assunto é esse? Tipo, eu nunca tirei o Thiago do peito, nunca. Tipo, Nunca. O Thiago, ele... você tá entendendo? O que isso entra aqui, né? O que isso... Qual que é a importância disso numa situação dessa? O que o inconsciente está dizendo? O que ele está botando para fora? Olha, acreditem, eu amo meu filho, eu sempre tive uma relação muito boa com ele. Gosta muito de mim.
O Thiago gosta de mim? O carinho dele por mim, O carinho dele por mim? eu por ele. O meu carinho por ele? É inexplicável. A gente brinca. Toda vez quando eu voltava de serviço, eu buscava ele na Ana. Ele passava por... Ela vendia onde tem as bolinhas assim de time, e as bolinhas coloridinhas. Eu não sei, cara. Parece um pouco de um afastamento verbal e uma situação para justificar que sim, eu cuidava muito bem dele, eu sempre esteve muito próxima dele. Pode ser isso. Pode ser que o inconsciente está dizendo assim, não, olha, eu sempre tive muito próxima, até esse lance da amamentar, né? Eu sempre tive muito próxima. E só essa verbalização de a gente se gostava, tinha carinho, não parece palavras corretas, assim, de mãe, mas de alguém mais afastado, tipo, às vezes uma tia, uma vizinha. Não, a gente tinha um carinho muito bom, tinha uma relação, a gente se gostava, né? E não palavreados de mãe. Vamos lá. Aí ele puxava eu e me apontava pra bolinha. Aí eu comprei a bolinha pra ele, ficou todo feliz, sorridente. Você tem esperança de encontrá-lo com vida? O que passa pela cabeça da mãe? Pela sua condição? Olha, eu posso falar uma coisa. Uma mãe não quer encontrar o filho morto. Uma mãe quer encontrar o filho vivo. Uma mãe com filho é tudo. Uma mãe sem filho é nada. Se alguém tiver visto meu filho, se alguém tiver pegado ele, ter visto lá, por favor, gente, devolve ele. Por favor, se alguém tiver visto, Esse não sem fim me incomoda, cara. fala com a gente tá preocupado. Todo mundo tá ameaçando a gente, achando que a gente fez alguma coisa com ele. Mas só Deus sabe o quanto a gente ama aquele menino. Eu nunca faria nada pro meu filho, nunca. Toques pelo corpo, justamente nessa parte, engole seco, fecha os olhos, tira... Nunca. A voz ficou mais embargada, assim, mais metálica, que a gente chama, não é embargada, metálica. Gente, no momento que tudo aconteceu, o choque foi tão grande que eu não tinha nem com que chorar. A gente só quer encontrar o Thiago bem, eu só quero o Thiago de volta. Complicado. Em algum momento também dessa entrevista, ela já fala no filho no verbo passado, né? Como já não existisse mais a relação. Isso me incomodou um pouco também. Eu não sei em que parte, mas ela fala verbalizando no passado e não no presente ou futuro, né? Quando eu encontrar, como ela estava dizendo, né? A nossa relação é assim, sempre no presente. Ela já começou a colocar no passado, né? Tipo assim, não vão encontrar. Isso me incomodou um pouco também. Enfim, lembrando, linguagem silenciosa não é determinante, mas ela é orientadora. O que eu posso afirmar aqui com toda certeza é que existe coisas a mais que não foram reveladas. Tem muitos elementos aqui que quase que gabarita quando a pessoa está omitindo alguma coisa, desviando o assunto, como a gente viu, né? Afastamento, assuntos satélites, esse não incessante, justificando várias coisas de não, estava junto, que foi num pequeno lapso, que é um pequeno lapso quase impossível das pessoas verem como isso foi, a percepção muito na frente da falta. Então são muitos elementos. Agora cabe as diligências, cabe as investigações e os interrogatórios aí para que chegue ao que de fato aconteceu. Existem muitas especulações? Existem. Eu tenho até as minhas especulações. Vou falar as minhas especulações? Não, porque são especulações. Comentei com algumas pessoas daqui, jornalistas, políticos que entraram em contato, perguntaram o que eu achava e eu falei. Mas, em público, eu não vou falar, porque são as minhas especulações. Eu vou falar o que eu vi dentro da linguagem silenciosa. Essa é a conclusão da análise. Agora, conclusão de vida. Ai. Tem algumas aqui importantes, né? Primeiro, o automático. A gente sabe o quanto que muitas crianças até faleceram porque os seus pais ou responsáveis acabaram pelaquela loucura de horário, de cumprir as coisas, quebraram a rotina e esqueceram que a criança estava no carro e a criança depois morre ali desidratada pelo calor e tudo mais. Outra situação é você subestimar o risco. Então, uma vez não aconteceu, duas não aconteceu, vai na rotina, quando você vai ver, acontece de dar sorte ao azar, né? Quantas vezes a gente sabe de crianças que caem na piscina e morrem afogada, sai para a rua e é atropelada, por algum tipo de negligência, algum tipo de... não tem problema, não existe um mapa de risco aqui, imagina e tal. E também essa situação de você tira totalmente seu foco por alguma coisa e esse foco acaba te quase encapsulando ali e você não
tem noção nenhuma do que está acontecendo ali, principalmente quando há bebida, e aí tabaco. Para algumas pessoas o tabaco deixa você até meio zureta, não se sabe se foi utilizada alguma outra coisa ou não, mas nem importa, porque parece que tinha ali algumas bebidas, isso já te tira a concentração, foco, responsabilidade, a negligência vem, então tem que tomar cuidado, né? Eu estou dizendo, usando esse caso como exemplo, mas trazendo para as noções aí, para as conclusões de vida. Então, cara, quando tem criança, principalmente criança muito pequena, todo cuidado é pouco, porque é um piscar de olhos, as coisas estão acontecendo, é um piscar de olhos. E alguma coisa aí aconteceu que não está sendo dita. E os grandes pontos são esses aí, né? Em que momento que eles perderam esse contato da presença desse menino? Foi antes de chegar lá? De repente ele já estava dormindo. Ele está dormindo, vamos aproveitar e vamos lá curtir um pouquinho, namorar, tal, depois a gente volta e... né? Então, em que momento que se perdeu esse contato? Esse menino realmente entrou no parque, não entrou? Será que ele escapuliu em alguma outra situação? Né? Tipo, o carro parou em alguma outra situação e ele desce? Ou, né, coisas que realmente podem ter acontecido, que não aconteceram lá dentro do parque? É a polícia que vai dizer. Uma coisa é clara, existe uma incongruência nessa comunicação dos fatos. De novo, não somos nós, não é você, não é ninguém que vai condenar ou absolver essa família e essa mãe. É a justiça, são as investigações que vão absolver ou condenar as atitudes. Foram atitudes com culpa, com dolo, ou seja, tive culpa, mas não tive a intenção, tive culpa e também a intenção, o dolo, né? Dolo. Sempre o pessoal diz, cara, é dolo. Enfim, depois você põe aí, doloso, será que é dolo? Então, dolo é dolo? Pronto, enfim. Você escolhe aí o que tem que ser e depois você me corrige. Os pasquales de plantão, aí as Cíntia Chagas de São Paulo, chega aí, Ricardo, é dolo, de doloso, e não dolo. Então, tá bom, é dolo. E aí, e por final... Como eu disse, muito respeito aí com toda a situação e vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. O que a gente bate como decisão existem coisas que aconteceram que não foram exatamente do jeito que eles estão contando. A gente precisa saber exatamente o que aconteceu, talvez com o tempo aí, pela persistência aí dos interrogatórios e tudo mais, talvez alguns outros pontos vão vir e ser elucidados. Beleza? Não minta pra mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal. E lembre-se, hein? Cadastre nãomintapramin.com.br, vem participar do evento gratuito secreto e que não vai ficar gravado. Fracasso e sucesso, uma questão de escolha, muitas vezes inconscientes, silenciosas, que determinam o nosso destino. Até mais, pessoal. Tchau.